Olá, meu nome é Bárbara Davi Reck e eu vou apresentar o seguinte trabalho: a comparação de desempenhos entre grupos de TDAH, deficiência intelectual e limítrofe em subtestes com conteúdo numérico da VISC-4. Perfis diferenciados, de autoria minha, em conjunto com Ana Isabela, Felipe, Natália e Raoni. Vamos lá? Bem, as escalas Wechsler são amplamente utilizadas, dado seu padrão de excelência, para avaliação do quociente de inteligência, o QI, e também diagnósticos diferenciais de transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente para casos que apresentam indícios de deficiência intelectual, DI, ou casos limítrofes, bem como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Utilizada como um dos principais componentes de bateria de avaliação neuropsicológica no Brasil, a sua quarta edição no país para avaliação de crianças, a VISC-4, é composta por 15 subtestes, sendo eles cubos, semelhança, dígitos, conceitos figurativos, código, vocabulário, sequência de números e letras, raciocínio matricial, compreensão, procurar símbolos, completar figuras, cancelamento, informação, aritmética e raciocínio matricial. Cada um deles apresenta estruturas avaliativas com estímulos diversos e que podem acessar habilidades neuropsicológicas, de acordo com os princípios teóricos dessa área. Sendo assim, o presente estudo objetivou comparar grupos com TDAH, DI e limítrofe especificamente naqueles subtestes que envolvem diretamente o uso de numerais, sendo aritmética, dígitos e sequência de números e letras. Tais subtestes estão intimamente relacionados com a memória de trabalho, via alça fonológica, que possui como base um executivo central, constituído por processos atencionais, de acordo com o modelo multicomponente de Baddeley. A hipótese levantada foi de que não haveria diferenças significativas entre os grupos, pois, de modo geral, a literatura apresenta que todos eles possuem prejuízos em memória de trabalho, porém raramente descreve quais seriam as possíveis diferenças nessa habilidade entre eles. Bem, a amostra total foi composta por 61 participantes, divididos nos três grupos diagnósticos em questão, sendo TDAH, com média de idade de 9,36, desvio padrão de 1,91, sendo 14 participantes, DI, média de 10,17, desvio padrão de 2,16, um total de 29 participantes, limítrofe, com média de 10,33, desvio padrão de 1,71 e o total de 18 participantes. Ressalta-se que os dados provindos dessa pesquisa foram levantados em bancos de dados de disciplina da Avaliação Psicológica 1, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Desse modo, não houve necessidade de avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Bem, como resultados, houve diferença significativa entre os três grupos analisados no QI, assim como nos subtestes investigados, de acordo com a análise univariada de variância, a ANOVA. De acordo com as médias, o grupo com TDAH obteve melhor desempenho, seguindo do grupo limítrofe e, por fim, deficiência intelectual. Desse modo, inferiu-se que os resultados obtidos em inteligência poderiam explicar essas diferenças nos subtestes em focos dessa pesquisa. Recorreu-se, então, à análise de covariância, ANCOVA, que verificou que, ao ser controlado o QI na comparação dos grupos, não eram encontradas diferenças entre eles nos subtestes. Confirmou-se, portanto, a relação dessas tarefas com a inteligência. Sendo assim, a hipótese desse estudo não foi confirmada, pois houve diferença entre os grupos nos subtestes que envolvem diretamente o uso de numerais, que são correlatos à memória de trabalho, muito provavelmente em razão das suas diferenças também em inteligência. Por outro lado, interessantemente, reforçou pressupostos teóricos que têm relacionado campos da neuropsicologia cognitiva sobre a memória de trabalho com o da psicometria sobre a inteligência, principalmente a fluida. Bem, como palavras-chave nós temos avaliação psicológica, TDAH, deficiência intelectual, limítrofe, matemática e neuropsicologia. E esse foi o nosso trabalho. Agradeço a você por estar assistindo e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada!
Olá, meu nome é Bianca Balbueno, sou psicóloga infantil e hoje vou apresentar o trabalho Efeitos de uma Intervenção Comportamental e de Estimulação de Habilidades Atencionais sobre o Desempenho Acadêmico e Funcionamento Adaptativo de Escolares. Então, os documentos que nós temos no Brasil hoje, que parametrizam a educação, deixam implícita a necessidade de não só estimular as habilidades acadêmicas, mas também as habilidades sociais. E este estudo teve como objetivo verificar efeitos de uma intervenção comportamental de estimulação de habilidades atencionais sobre o desempenho acadêmico, competências sociais e funcionamento adaptativo de escolares. Foram selecionadas 64 crianças e divididas em dois grupos, grupo experimental e grupo controle. A pesquisa foi dividida também em 3 etapas. Na primeira etapa, houve a aplicação de questionários e avaliações para compreender ali a linha de base desse público. Então, o material que foi utilizado foi o CBCL, que é um inventário de comportamentos de crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, o TRF, que é a versão para professores, o Guia de Orientação para Manejo Comportamental de Crianças e Adolescentes com Sinais de Desatenção e Hiperatividade, um checklist para controle de aplicação do guia e registro de desempenho acadêmico dos alunos mediante nota em provas trimestrais. Depois dessa avaliação, os professores foram treinados para utilizar o guia de manejo comportamental a fim de estimular os comportamentos adequados dessas crianças e depois dessa estimulação houve a reaplicação de todos os inventários para ser feito o comparativo do desempenho das crianças mediante a intervenção. O estudo conclui que houve melhora após a intervenção realizada, mas essa melhora foi observada pelos professores. Os familiares não observaram qualquer melhora. Houve uma melhora significativa no grupo do 2º ano do ensino fundamental. Muitos alunos aumentaram suas notas para A e diminuiu muito o grupo que tirava nota B e C. Eles migraram para o grupo que tiravam nota A. Então, conclui-se que a intervenção, ela sim foi eficaz para os professores no ambiente escolar e houve a discussão de que são necessários estudos envolvendo a participação da família para também realizar manejos em ambiente familiar, então comparar para ver se há um aumento no desempenho das crianças, havendo essa estimulação em vários ambientes, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Bruna Gilbert e é com grande satisfação que eu venho apresentar a pesquisa A Capacidade Atencional como preditora ao índice de massa corporal em crianças de 6 a 11 anos de idade. Autores eu, Bruna Gilbert, Gabriela Dutra, Lucas Campos, Solange Borges, João Alves e Rafael Mazzocante. Pesquisas emergentes mostram que o alto índice de massa corporal está associado a um menor volume de substância cinza e branca do cérebro, que é responsável pela aprendizagem e pelo controle cognitivo, que também está associado à má alimentação, ou seja, alimentação inadequada e à inatividade física. Portanto, mostra-se interessante analisar a relação da capacidade atencional na composição corporal de crianças. Foi um estudo transversal que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Católica de Brasília, o qual participaram 352 escolares, com idades entre 6 a 11 anos, tanto da rede pública quanto da rede privada do ensino do Distrito Federal. Os grupos foram separados conforme o seu desempenho nos testes de atenção por cancelamento, que consiste em a criança assinalar o mais rápido possível um estímulo pré-determinado, que é dividido em 3 partes. A primeira parte é somente um estímulo que a criança deve se atenar a isso. Na segunda parte, já é um conjunto que a criança ela deve assinalar nessa respectiva ordem que aparece, como, por exemplo, um quadrado e um triângulo. A criança deve assinalar nessa ordem o estímulo.
Já na terceira parte, em cada linha, apresenta um estímulo diferente, o qual a criança deve ter uma atenção redobrada, porque a cada linha o estímulo muda. Já o teste de trilhas A consiste em a criança assinalar em ordem crescente, de 1 a 12, numérico, e em ordem alfabética, de A a L, como, por exemplo, 1, 2, 3, até o 12, em ordem alfabética, A, B, C, D, até o L. E em ambos os testes, a criança ela tem 1 minuto para realizar cada uma das etapas. Também foi analisado o índice de massa corporal, o IMC, a massa corporal, a circunferência da cintura e a porcentagem de gordura. Os grupos foram divididos em alto funcionamento da atenção, o qual foram classificadas em alta e muito alta da atenção, e o segundo grupo com moderado a baixo funcionamento atencional, que foram classificadas como média, baixa e muito baixa capacidade de atenção. E com isso chegamos aos seguintes resultados, que as crianças que apresentaram, que estavam no grupo moderado a baixo funcionamento da atenção, apresentaram maior índice de massa corporal, IMC, circunferência da cintura e gordura corporal, em relação às crianças que estavam classificadas no grupo de alto funcionamento da atenção. Com isso, ao observar essas variáveis, vimos que elas são preditoras de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, dentre outras. E isso, além de trazer prejuízos ao desenvolvimento da criança, também traz prejuízos ao desempenho da sua atenção, que pode estar atrelado ao menor fluxo sanguíneo para essas áreas cerebrais, também um desequilíbrio na homeostase da glicose e da insulina, podendo vir a influenciar essa inter-relação entre as áreas motoras e cognitivas. Com isso, a capacidade da atenção se faz um indicativo interessante, pois as crianças que possuem um menor volume, um menor nível de atenção, apresentam um maior índice de massa corporal. Muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos, meu nome é Bruna Kelly Teixeira de Araújo, eu sou estudante da UFBA, Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira, e participo do grupo de pesquisa Núcleo de Investigações Neuropsicológicas da Infância e da Adolescência, o Neurônia. O título do trabalho que eu vou apresentar é Dificuldade aritmética em crianças com alta inteligência, efeito da ansiedade matemática? Os coautores do trabalho foram Júlia Paixão Consiglio, Rafael Silva Santos Andrade, Priscila Virgínia Sales Teixeira Figueira e fomos orientados pela professora Patrícia Martins de Freitas. A ansiedade matemática é um conjunto de crenças, sintomas físicos e emocionais que algumas pessoas experimentam ao lidar com a matemática, seja em situações corriqueiras do cotidiano ou então em tarefas mais elaboradas na escola, no trabalho. O objetivo do nosso estudo foi investigar o efeito da ansiedade matemática no desempenho aritmético de crianças com alta inteligência. O método que utilizamos foi quantitativo transversal com amostra de conveniência. E participaram do estudo 412 crianças com idade entre 7 e 10 anos. A média de idade das crianças foi de 8,41 e o desvio padrão de 1,15. Dessa amostra foi feito um recorte de crianças com baixo desempenho aritmética e com alto desempenho no teste de Raven, que avalia a inteligência. Essas crianças equivalente à classificação definidamente acima da média e intelectualmente superior. A média de idade dessas crianças foi de 8,65 e o desvio padrão de 1,10. Dessas crianças, 41 eram de escolas públicas, um total de 78,8%, e 11 de escolas privadas, um total de 21,2%. E 31 delas era do sexo masculino, um total de 59,6%, e 21 do sexo feminino, um total de 40,4%. Os instrumentos que nós utilizamos com as crianças foram
o teste de desempenho escolar, o TDE, o subteste aritmética, o questionário de ansiedade matemática, QAM, e matrizes progressivas coloridas de Raven. Os dados depois foram lançados no SPSS, versão 25, onde foram feitas as análises. Fizemos análise de regressão linear, correlação de Pearson, teste T-de-Student e análises descritivas. Quanto aos resultados, a tabela 1, vou dar um zoom para ficar melhor a visualização. A tabela 1 mostra a comparação do nível de ansiedade matemática entre crianças da norma padrão, que foi a amostra total de 412 crianças, com as crianças da amostra selecionada, das 52 crianças, que possuíam baixo desempenho em aritmética. A primeira coluna mostra o resultado da ansiedade matemática para crianças da norma padrão. A segunda coluna mostra o resultado da amostra selecionada de 52 crianças. E aqui estão os valores que nós obtivemos ao fazer o teste T, na terceira coluna. De acordo com os nossos resultados, apesar de as crianças com baixo desempenho em aritmética possuir também maiores níveis de ansiedade no QAM, no QAMA, no QAMB e no QAMD, essas diferenças não foram significativas ao fazermos as análises estatísticas, pois, como podemos observar, o valor de P foi superior ao 0,01. Agora aqui vamos mostrar a tabela 2. A tabela 2 é a correlação entre inteligência, desempenho aritmética e ansiedade matemática. A segunda coluna mostra o resultado da correlação das variáveis com o Raven. A terceira coluna mostra a correlação das variáveis com o TDE. Como podemos observar, a correlação do TDE com o Raven foi no valor de 0,82, foi a correlação mais forte e significativa que encontramos, que indica que o desempenho em aritmética se relaciona fortemente com o desempenho no Raven. E entre o TDE e o QAMA, que avalia a autopercepção do desempenho em matemática nas crianças, encontramos o valor de 0,32 ao correlacionar com o TDE. E o QAMB, correlacionado com o TDE, encontramos o valor de 0,35. Essas duas correlações foram correlações moderadas. E quanto à análise de regressão linear, que foi realizada pelo método Stepwise, encontramos o QAMA como preditor de 8% do desempenho em aritmética e o QAMB como preditor de 11% do desempenho em aritmética. Os resultados encontrados pelo nosso estudo estão de acordo com outros resultados também já encontrados, como, por exemplo, o estudo realizado por Ribeiro e Freitas em 2018 relacionou o desempenho acadêmico com a inteligência. Outros estudos indicam também a relação entre a ansiedade matemática e o baixo desempenho em aritmética. Um estudo realizado por Nunes Penha e Soares indicou que pessoas com alta ansiedade matemática tendem a cometer mais erros, darem respostas menos precisas e a gastar um tempo maior para resolver o mesmo problema matemático que uma pessoa com baixo nível de ansiedade matemática. Um estudo realizado por Duckey indicou que pessoas com baixo desempenho em aritmética frequente tendem a evitar tarefas matemáticas, o que faz com que se reduza as possibilidades de que ela aprenda a matéria. Estes foram os resultados encontrados por nosso estudo. As nossas referências estão aqui abaixo. Tivemos apoio do programa de bolsas da UESB, de bolsas de mestrado. E obrigada a todos que participaram e colaboraram de alguma forma, crianças, pais, participantes. E obrigada a vocês por assistirem. Olá, meu nome é Fernanda Silva e eu sou estudante de Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira. O estudo que vou apresentar hoje é intitulado como Ansiedade Matemática e Desempenho em Aritmética,
analisando o efeito da idade. Essa pesquisa foi realizada pelo Neurônia, que é o Núcleo de Investigações Neuropsicológicas da Infância e da Adolescência do qual eu faço parte, e orientado pela professora doutora Patrícia Martins de Freitas. Bem, a aprendizagem da matemática é um fenômeno que envolve desde habilidades inatas até processos adquiridos por meio da exposição à cultura e à educação. As dificuldades na aprendizagem da matemática vêm sendo estudadas por diversos ângulos, como, por exemplo, os efeitos de alteração neuronal, déficit de cognição matemática e até mesmo a ansiedade à matemática. O interesse em se investigar quais as variáveis que interferem no processo de aprendizagem matemática se dá em decorrência de uma sociedade cada vez mais tecnológica e que exige muito do estudante que ele tenha uma alta competência em matemática para o sucesso escolar. Nesse sentido, alguns autores já identificaram uma correlação negativa entre o desempenho acadêmico e a ansiedade à matemática. A ansiedade à matemática vai ser uma resposta ao estresse apoiado por reações fisiológicas negativas durante a realização de tarefas matemáticas ou até mesmo se pensar em utilizar a matemática. E levando em conta todas as dificuldades que os estudantes de ensino fundamental enfrentam diante da ansiedade matemática e todas as consequências sociais futuras a qual ele está exposto, o presente estudo tem o objetivo de investigar a correlação entre a ansiedade à matemática e a idade, analisando todos os indicadores e efeitos de desenvolvimento. O método utilizado é de natureza quantitativa e transversal, com comparação de grupos por faixa etária. A nossa amostra final foi composta por 390 crianças com idades entre 6 e 10 anos, distribuídas entre 5 escolas públicas e particulares da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Após a aprovação do Comitê de Ética, a coleta foi realizada nas escolas, com sessões individuais entre as crianças. Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais, e pelo termo de assentimento livre e esclarecido pelas crianças. Os instrumentos utilizados foram as matrizes progressivas coloridas de Raven, o teste de desempenho escolar e o questionário de ansiedade matemática. Na análise do questionário de ansiedade matemática, verificamos o aumento para as 4 subescalas, uma vez que crianças mais novas apresentaram médias de ansiedade menores que crianças mais velhas. O aumento da ansiedade matemática pode refletir na complexidade das tarefas matemáticas durante as séries iniciais. Alguns estudos encontraram que entre o segundo e o terceiro ano, que são etapas que as crianças são introduzidas à divisão e à multiplicação, houve aí um aumento da ansiedade matemática. Na figura 1, utilizamos o teste post-hoc de Tukey para comparar as médias entre as idades. E concluímos que, assim como a inteligência fluida, o desempenho aritmética e a ansiedade matemática aumentam de acordo com o desenvolvimento da criança. A percepção de sentimentos negativos também foi encontrada em crianças do primeiro ano, etapa na qual elas estão sendo incluídas as operações matemáticas e a tabuada. São possíveis explicações para esses achados: a predisposição genética e até mesmo fatores ambientais como a cobrança dos pais e a postura dos professores. Na tabela 2, encontramos também uma correlação positiva entre a ansiedade matemática e o desempenho em aritmética. Esse resultado pode ser explicado através de modelos parentais autoritários que, através da exigência por boas notas dos filhos, acabam por estimular o aparecimento da ansiedade matemática. Essa pesquisa teve enfoque em ansiedade matemática em decorrência da importância desse assunto na vida dos escolares e também em decorrência da escassez de estudos na literatura que correlacionem a ansiedade matemática a escolares do ensino fundamental. Nesse sentido, a nossa pesquisa respondeu aos nossos objetivos iniciais e também respondeu à nossa pergunta de pesquisa. Em síntese, tais evidências têm implicações práticas tanto na atuação clínica, no âmbito do diagnóstico de déficits cognitivos e descalculia, quanto no âmbito educacional,
sugerindo a necessidade de serem incorporadas medidas de manejo emocional, evitando que as crianças reduzam sua motivação por barreiras afetivas. Em nome de todo Neurônia, muito obrigada!